É um bocadinho diferente das intervenções anteriores, quer de quem apresentou, quer de quem questionou o documento. E vou aproveitar para fazer uma reflexão, pelo menos daquilo que é a minha forma e a minha visão, digamos assim, de olhar principalmente para o documento que tem a ver com as grandes opções do plano. E para a necessidade de reafetar, digamos assim, determinadas verbas e para continuarmos aqui um bocadinho, às vezes quase entre nós políticos, a falarmos só daquilo que é a planificação da cidade, as obras que estão previstas, as coisas, como se não tivesse havido o que está ainda a haver. Como se não estivéssemos no meio ainda de uma pandemia, e agora já não falo só das consequências para a saúde pública, para as pessoas, a esse nível de saúde, ou do ponto de vista financeiro para a Câmara Municipal, ao nível dos investimentos e dos gastos que é preciso fazer e que aqui já foram falados, falo a um outro nível. Falo ao nível das consequências, que hoje já se começam a fazer sentir, mas eu temo que seja só o início, do ponto de vista económico e do ponto de vista depois social, que normalmente vem a seguir a qualquer crise também económica. E o que aqui vem para as famílias, para as empresas e para as instituições é muito, mas muito complicado. E eu acho que as pessoas, algumas já estão a sofrer, nós já temos cerca de 1.400.000 pessoas no país em layoff, mais umas dezenas de milhares sem emprego. As previsões macroeconómicas por uma série de entidades são terríveis, terríveis. E, portanto, eu acho que está na altura de nós pensarmos que a Câmara vai ter de se reinventar. Eu já disse isso várias vezes, em várias reuniões. Eu acho que o nosso município, como outros, vão ter de se reinventar. E o reinventar quer dizer que nós vamos ter, muitas vezes, de deixar de falar daquilo que era, porventura, o planeamento dos nossos serviços, o planeamento que fizemos em campanha eleitoral, o planeamento... Eu acho que há obras que nós vamos ter de deixar cair. Porque eu prefiro deixar cair obras que até podem ser importantes, que até podem ser interessantes, que até podem ser... Mas eu nunca tive tantos pedidos de pessoas como hoje a dizer, olha, eu não tenho forma de pagar o quarto ou o apartamento onde vivo. Eu não sei como é que vou pagar o IMI. O IMI leia-se da casa da pessoa que a comprou. Não sabe como é que vai conseguir pagar o IMI, ou pagar a prestação do banco, ou pagar uma série de outras coisas. Pronto, tem a moratória, ok? A moratória pode adiar o problema, mas não resolve o problema que lá está. E, portanto, eu acho que nos vamos ter de reinventar. Nunca tive tantas pessoas a pedirem ajuda em termos de não terem dinheiro para comer. Falamos garantidamente com as instituições que têm as cantinas sociais e percebemos que têm já o dobro dos pedidos, que ainda não têm dito que não, mas que eles próprios têm custos a mais que a Segurança Social não suporta, e nós temos de pensar e de repensar como é que vamos poder apoiar as pessoas que vão ter. E são aquelas pessoas que não estavam, são muitas destas pessoas, não são as pessoas que estavam dentro daquilo que era já sinalizadas, dentro do planeamento normal, do apoio social que era dado, pessoas mais desfavorecidas, não. São pessoas de classe média trabalhadora, pessoas que sempre trabalharam na vida, que tiveram os seus empregos, que tinham a sua vida organizada, que tinham os seus pequenos negócios e que agora se vêem de um dia para o outro afetadas e desesperadas completamente. Nós vamos ter de acudir a estas pessoas. E isto vai obrigar a reinventarmos. E isto vai obrigar a termos de abdicar de algumas das coisas que estávamos habituados a fazer. É a minha opinião em relação a esta matéria. E o que é que eu acho que aqui este documento não reflete isso? Eu percebo, este documento provavelmente já está a ser trabalhado há mais tempo e o problema é mais recente. Mas o problema mais recente, ao nível dos impactos económicos e sociais, vai ser, infelizmente, muito para além do período depois da pandemia, que eu não dou por adquirido que já tenha passado. Antes, pelo contrário. E, portanto, eu acho que vamos ter problemas aqui muito mais complicados ao nível social que nós vamos ter de atender, ao nível das famílias, da não penalização das famílias da classe média. Há pouco o vereador Rui Lobo falava e havemos ter a oportunidade de voltar a falar nisso, nas medidas em relação à questão dos computadores e pronto, só houve uma coisa que de facto foi dita. Ao nível dos apoios sociais, o próprio Governo, isso a vereadora Sara disse na altura e eu até concordei também, que se o Governo prometeu, digamos assim, para aqueles que, do ponto de vista social, mais dificuldades terão, venha lá o computador. Muito bem, em setembro, é uma promessa do Governo, não vamos agora gastar dinheiro, uma coisa que o Governo, à partida, vamos ver, o dará. Mas eu pergunto,
E a classe média ou média baixa que foi afetada nos seus rendimentos, em que um está em layoff, o outro está no desemprego, e que era classe média normal, não está ao nível do IRS do ano passado, não está em condições de ter isenções, nem de apoios, nem nada. Mas o que é facto é que neste momento, em termos de tesouraria, zero. Não têm condições muitas vezes. Como é que vão fazer? Alguém acredita que uma família que tenha, olha, a maior parte dos nossos funcionários na Câmara Municipal, ou pessoas que ficaram do setor privado afetadas, como é que vão ter condições se tiverem 2 ou 3 filhos em casa? Alguém acredita que tem 3 ou 4 computadores, um para fazer o teletrabalho para cada uma das pessoas e depois a seguir mais um para cada um dos filhos? Vamos dar algum apoio, não vamos? E como é que vão fazer isto? E os custos com a internet, as outras coisas todas, quando estão completamente a ter de pensar, vamos continuar a pagar a internet ou vamos ter de dar de comer ou pagar as obrigações fiscais dos quais não estão isentos e não têm para qualquer apoio? Nós temos de repensar isto tudo. É a minha opinião. E temos de pôr um enfoque também, não é só nos mais desfavorecidos, é de facto nos novos, hoje mais desfavorecidos, que são muitos daqueles que eram classe média, média perfeitamente normal, mas que sempre trabalharam. Nós temos que pensar como é que apoiamos as pequenas empresas. Nós temos a pensar como é que vamos tentar apoiar aqueles que têm o cafezinho familiar, que têm os cabeleireiros, as esteticistas, as lojas de roupa, que foram afetadas porque estiveram fechadas durante não sei quanto. E quando reabrir, não vão ter minimamente o mesmo tipo de faturação que tinham antes. Não sabem muitas destas pessoas como é que vão pagar a renda do seu estabelecimento comercial, como é que vão honrar os seus compromissos, como é que aguentam o layoff quando ainda não receberam tostão dos seus, em relação aos seus funcionários, em termos de tesouraria não receberam tostão do governo e por aí fora. Nós temos de ajudar estas pessoas. As instituições, a vereadora Sara há de apresentar aqui essa proposta aqui nada, pronto, foi uma solicitação, uma preocupação partilhada, que o PSD apresentou, a CDU também, vocês também, e conseguimos consensualizar, das medidas que consensualizamos, eu tenho dúvidas que chegue. Não é? Quando chegar à altura, porquê? Porque se isto se prolongar durante mais tempo, ou se vier um segundo pico, uma segunda vaga, portanto, eu acho que a questão das máscaras, eu tenho muitas dúvidas, para não dizer certezas, em que nós, na minha opinião, devemos investir 250 mil euros a comprar uma máquina de produção de máscaras. Compramos uma máquina. Com 250 mil euros, passamos nós, Câmara Municipal da Barreira, a produzir máscaras. Outras autarquias que o vão fazer. E nós, ao fazermos máscaras, conseguimos pôr no mercado, leia-se, primeiro resolver o problema do nosso pessoal, depois dar algum apoio ao nível das instituições sociais e depois para os nossos cidadãos, não é... E é importante que o Presidente esclareça essa questão, até para as pessoas saberem daquilo que já nos transmitiu a nós, com a nossa concordância, de oferecer simbolicamente 2 máscaras reutilizáveis, mas, quer dizer, mas a Câmara não vai ter condições, a cada mês ou a cada 15 dias, de oferecer mais 90 mil máscaras à população da Barreira. Não vai ter condições, pode oferecer isto agora, e eu disse essa a minha opinião, sou a favor, apesar dos critérios, como pensamos, recebe um agregado familiar, recebe 2 máscaras, pode lá ter 7 pessoas em casa, pode ceder, mas eu percebo que era difícil encontrar um critério que fosse mais justo e que fosse... Mas nós não vamos ter capacidade financeira para fazer isto muitas vezes. Vamos fazer uma vez e vamos gastar 100 mil euros. E uma máquina permite-nos o quê? Permite-nos ser produtores, porque isto não desapareceu agora. E a questão da proteção, o que é que nós vamos ter para as pessoas que têm menos posses? Primeiro temos que as educar e temos de explicar como vão comprar uma escova de dentes e a pasta de dentes e passa a fazer parte do dia-a-dia da higiene pessoal e da lista de compras, as máscaras vão fazer parte, é a mesma coisa. Isto infelizmente é assim. Aqueles que têm mais dificuldades do ponto de vista financeiro, se calhar podemos tentar ajudar. Agora, uma forma que, se nós conseguíssemos ter produção própria e conseguíssemos pôr máscaras no mercado, para, se calhar, conseguimos dar um apoio à nossa população, ao nosso pessoal, às instituições sociais, muito maior que era vender a preço de custo. Então não é um excelente apoio, se conseguíssemos vender a preço de custo, diluíamos o custo do investimento, diluímos o custo da manutenção, adaptamos recursos humanos da nossa autarquia, porque aquilo não tem uma ciência de maior, e conseguimos pôr, se calhar, máscaras, em vez de estarmos a comprar a 50 cêntimos, ou 70 cêntimos, ou a 1 euro, não sei o quê, conseguimos pôr máscaras, se calhar, e ter a produção a 15 cêntimos, ou uma coisa do género. Vale a pena pensar nisto. São 250 mil euros de investimento? São, mas é um investimento que é reprodutivo e que nos permite ir muito mais além naquilo que é o apoio às pessoas. Como vendendo, não é dando, eu não estou a dizer dar tudo a todos. Portanto, eu acho que é esta lógica dos termos de reinventar
e de termos como prioridade o apoio às pessoas que hoje não têm forma de pagar os seus compromissos, que não têm forma de pagar as suas despesas de casa, de ver as empresas que sempre pagaram impostos. São pequenas empresas do Barreiro, o pequeno comércio local, sempre pagaram impostos, sempre pagaram a sua licença, o seu toldo, sempre pagaram, também são fonte de receita, são os nossos empresários. Os empresários nisto merecem todos os elogios. As pessoas não sabem o sufoco que a maior parte destes pequenos empresários estão a passar. Merecem todos os nossos elogios e todo o nosso apoio. E de perceberem, de facto, que estamos preocupados e que estamos à procura de soluções para também... Porque se eles fecharem, já não voltam a abrir. E aí vai a receita também da Câmara Municipal. E o que é que fazemos em termos de emprego? Como é que fazemos? É só o Estado depois adapta? Portanto, eu acho que nós temos que nos reinventar. E, portanto, não vejo essa tradução de reinventar neste documento, não o quero inviabilizar, não o vou inviabilizar, mas neste documento, noutra revisão que se venha a fazer, naquilo que é a nossa planificação para o futuro, peço, por favor, que tenham em conta esta questão, porque nós temos de ter sensibilidade, naturalmente, para estas matérias que vão ser fundamentais para a nossa ajuda às famílias, para a nossa ajuda às empresas e para a nossa ajuda, naturalmente, àquilo que são as nossas instituições de IPSS, coletividades e um conjunto alargado de outras instituições. Há pessoas que estão a passar por muitas dificuldades e isto ainda agora começou. E eu temo que isto vai ser muito, mas muito pior, e eu acho que nós temos, de facto, que nos reinventar para podermos pôr um enfoque principal naquilo que eu acho que mais importa ao município, que são os seus municípios, que são as suas pessoas.